Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje estudaremos funções e suas noções iniciais, alguns conceitos muito importantes para a compreensão do assunto funções, o qual considero um dos mais importantes do ensino médio. Vamos à seguinte situação-problema. Uma barraquinha de hot dog trabalha em sistema de delivery, isto é, entrega, com taxa de entrega fixa de R$ 5 para qualquer bairro da cidade. Cada hot dog custa R$ 7. Então nós temos a seguinte situação. Nós temos cada lanche, cada sanduíche, cada hot dog custando R$ 7, mais uma taxa de entrega fixa para qualquer lugar da cidade de R$ 5. Vamos montar uma tabela para ilustrar esta situação. Temos aí, para cada quantidade de hot dogs, quantidade de sanduíches, nós teremos um preço a pagar. Se pedirmos um hot dog, o cálculo será 1 vezes 7 mais R$ 5 da taxa de entrega, o que nos totalizaria R$ 12. Para 2 hot dogs, 2 vezes 7, R$ 14, mais 5 da taxa de entrega, totalizando R$ 19. 3 hot dogs, teríamos 3 vezes 7, R$ 21, mais 5 da taxa de entrega, totalizando R$ 26. Então nós podemos estabelecer uma generalização para essa situação, isto é, encontrarmos um procedimento que calcule o valor a pagar para qualquer quantidade de hot dogs. Vamos chamar a quantidade de hot dogs de X. O cálculo será multiplicar esse valor, essa quantidade de hot dogs, por 7. 7 vezes X. E somar a taxa de entrega, R$ 5, já que a taxa de entrega é fixa, ela não depende, não varia de acordo com o número de hot dogs. Ela é fixa para qualquer lugar da cidade. Portanto, o preço a pagar será sempre calculado pela fórmula 7x mais 5, onde o x é o número de lanches que você solicitar, isto é, a quantidade de hot dogs que foi pedida. Então nós temos que o preço a pagar, se nós chamarmos de y, podemos dizer que y é igual a 7x mais 5. Sendo y o preço a pagar, 7 o valor de cada hot dog e x a quantidade de hot dogs, somada à taxa fixa de R$ 5. Essa situação relaciona duas grandezas ou variáveis. Quais são elas? Nessa situação nós estamos relacionando a quantidade de cachorro-quentes, a quantidade de hot dogs e o preço a pagar. Existe uma relação de dependência entre essas duas variáveis? Existe. O preço a pagar vai depender da quantidade de hot dogs que você solicitar. Y será dependente de X. O preço a pagar depende da quantidade de hot dogs. Logo, Y é uma variável dependente e X é uma variável independente, isto é, Y sempre vai depender de X. Então chamamos X a quantidade de hot dogs e Y o valor a ser pago por essa quantidade. O preço a pagar é dado por uma função da quantidade de hot dogs. O preço a pagar está em função da quantidade de hot dogs. Y está em função de X. Y é a minha variável dependente e X é a minha variável independente. Situação problema número 2. Um vendedor ganha salário mensal fixo de R$ 2.000 mais 10% de comissão sobre o volume de vendas. Este problema nos apresenta duas informações. 10% sobre o volume de vendas é a comissão que esse vendedor ganha para incrementar o seu salário no final do mês, para aumentar o seu salário. Isso porque ele já é fixo em R$ 2.000. Mesmo que o vendedor não venda nada, ele receberá R$ 2.000. Então, logo, o salário mensal fixo é R$ 2.000. Vamos montar uma tabela. O volume de vendas é o somatório dos valores que o vendedor vender durante o mês. Pega-se todas as mercadorias que o vendedor vendeu, soma-se o valor delas e faz-se o cálculo. Portanto, eu tenho que o volume de vendas aí, por exemplo, num volume de vendas de R$ 1.000,
O cálculo do salário mensal do nosso vendedor será 0,1 que multiplica 1.000. Ora, o que é 0,1 que multiplica 1.000? 0,1 nada mais é 10% sobre o volume de R$ 1.000. Lembrando, se eu quero saber o valor de 10% sobre qualquer coisa, basta eu multiplicar por 0,1. 0,1 vezes 1.000 é 1/10 de R$ 1.000, seria R$ 100. Mais 2.000 do salário fixo, o salário mensal do nosso vendedor seria R$ 2.100. Num volume de vendas de R$ 2.000, aplicando-se a comissão, 10%, 0,1 vezes 2.000, eu tenho R$ 200. Mais 2.000 do salário fixo, logo o salário mensal será R$ 2.200. Se o volume de vendas for R$ 3.000, o cálculo será 0,1 vezes 3.000, isto é, estou tirando 10% aí de R$ 3.000, mais 2.000 fixo. 10% de 3.000 é 300, mais R$ 2.000, R$ 2.300. Logo, nós vemos que podemos chamar o volume de vendas de X. O cálculo será sempre feito pegando esse X e multiplicando por 0,1 e depois somando com R$ 2.000. Lembrando a ordem das operações, eu sempre efetuo primeiro a multiplicação, 0,1 que multiplica X. Logo, o salário mensal do nosso vendedor sempre será dado pela fórmula 0,1 que multiplica X mais 2.000. E o que é o X? O X é o volume de vendas. Exemplificando, se o vendedor vender R$ 10.000, 10%, ou seja, 0,1 que multiplica 10.000 é R$ 1.000, mais 2.000 do salário fixo, seu salário mensal seria R$ 3.000. Lembrando que o salário mensal chamarei de Y. Portanto, Y igual 0,1 que multiplica X mais 2.000. Nós vemos aí que o salário mensal do nosso vendedor é dado em função do volume de vendas, isto é, do valor total de todas as vendas que ele efetuar no mês. Então nós temos a fórmula Y igual a 0,1 que multiplica X mais 2.000. Esta situação relaciona novamente duas grandezas, ou variáveis. Quais são elas? As grandezas que estão sendo relacionadas por esta equação são o Y, que é o salário mensal do nosso vendedor, e o X, que é o volume de vendas. Existe uma relação de dependência entre elas? Novamente verificamos que o salário mensal do vendedor, isto é, a variável dependente Y, é dependente exatamente do volume de vendas, X, que seria a minha variável independente. Portanto, Y depende de X, ou seja, o salário mensal vai depender do volume de vendas do nosso vendedor. Y é a nossa variável dependente e X é a nossa variável independente. X, volume de vendas, Y, salário mensal. Y igual a 0,1 que multiplica X mais 2.000. Y variável dependente, X variável independente. Função enquanto máquina de transformar números. Nós podemos encarar uma função matemática também como uma máquina que transforma números. Vamos ao exemplo. Temos aí o desenho de uma máquina com um input e um output. Input, como nós sabemos, é a entrada. Output é a saída. Quer dizer, vai entrar alguma coisa nessa máquina, essa máquina vai fazer alguma coisa com aquilo que entra nela e vai nos fornecer uma saída, um output. Vamos imaginar que eu vou jogar o número 2 dentro dessa máquina. E agora essa máquina dobra o valor de 2. Então, o nosso output, a nossa saída, será 4, porque o dobro de 2 é igual a 4. Se eu jogar 3 na nossa máquina e novamente dobrar, agora a nossa saída será 6. Então eu tenho sempre uma entrada, algo que a máquina faz, e uma saída. Se eu jogar na entrada da máquina o valor menos 5, dobrar este valor, a nossa saída será menos 10. É óbvio, né?
Uma dívida de menos 5 reais, se você dobra a dívida, ela passa a ser de menos 10 reais. Então aí nós temos uma máquina que transforma números. Se eu chamar a minha entrada, isto é, o meu input, ou aquilo que entra na minha máquina de x, aí eu tenho aquilo que a máquina fará com esse x, isto é, a função que será aplicada nesse x, que pode ser programado, chamarei de f de x. No nosso exemplo anterior, o que a função fazia? O que a máquina fazia? Ela pegava o x e dobrava. Dobrar nada mais é do que multiplicar por 2. Por isso, a programação dessa máquina será f de x, isto é, a função de x, igual a 2 vezes x. Dependendo do x que eu coloco na entrada da máquina, sai o seu dobro, isto é, 2x. Então nós temos que agora, novamente, a saída, que chamaremos de y, vai depender da entrada x. Perceba que sempre y, a saída, depende da entrada x. Agora nós temos uma máquina que vai dobrar e somar 3. Então nós temos 1 entrando nessa máquina. Ela soma, ou melhor, ela dobra e soma 3. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o x, dobrar, isto é, multiplicar por 2, e depois somar 3. Ora, 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. Então a nossa saída, o nosso output, será 5. Se eu colocar o número 10 nessa máquina que dobra e soma 3, o que vai acontecer? Ela vai dobrar o 10, 2 vezes 10, 20, mais 3, 23. A nossa saída, o nosso y, será 23. O nosso output será 23. Então, aquilo que entra numa máquina, a gente chama de entrada, ou input, ou x, e o que sai da nossa máquina, o output, será o nosso y, sendo que y sempre vai depender do valor que entra, isto é, do valor de x. Y depende de x. Se eu jogar menos 7, f de x igual a 2x mais 3. Dobro o menos 7, 2 vezes menos 7, menos 14, mais 3, menos 11. O nosso input, a nossa entrada, o nosso x é menos 7, e o nosso output, a nossa saída, é menos 11. Isto é, o nosso y, que dependeu exatamente do nosso x. Então eu tenho x entrando na minha máquina que transforma números. Esse x vai ser dobrado e somado 3. E nós teremos a variável de saída, y, a variável dependente, e y sempre vai depender de x. Agora uma máquina que diminui 2. f de x igual a x menos 2. Perceba que agora eu não tenho o desenho da máquina, mas eu vou fazer o processo da mesma maneira. Então essa máquina diminui 2, isto é, você entra com um valor de x e essa máquina diminuirá 2 deste valor. Se x for igual a 1, a minha função f de x vai diminuir 2 desse 1. Então 1 menos 2, o nosso y será menos 1. Se eu tiver x igual a 2, a nossa função pegará o 2 e subtrairá 2. 2 menos 2, 0. Se o meu x for igual a 3, 3 menos 2, 1. Então eu tenho para qualquer valor de x, a minha função será sempre x menos 2. Isto é, o nosso y, a nossa saída, sempre será x menos 2. O nosso y é a nossa variável dependente e o nosso x é a nossa variável independente. Valor numérico de uma função. Temos a função f de x igual a 3x menos 5. Se fôssemos aplicar aí o raciocínio da máquina de função, o que acontece? Eu entro com um número x nessa função, multiplico este número por 3 e depois subtraio 5. Agora, vamos supor que eu quero saber o valor dessa função quando x igual a 9. Uma forma de eu solicitar essa informação é simplesmente escrever f e entre parênteses o valor de x. Então esse f entre parênteses 9, ou f de 9, nada mais é do que eu quero saber o valor dessa função f quando a variável independente, quando o meu x, vale 9. Então basta eu substituir o x dessa função por 9.
É a mesma coisa que eu ter aquela máquina, que ela vai triplicar e depois subtrair 5. Veja que, se eu entrar 9, a minha entrada, o meu input da máquina, multiplicar por 3, 3 vezes 9, 27, menos 5, 22. A minha saída é 22. Então, quando o meu x nessa função é 9, o meu y é 22. Então, insistindo, se eu tenho a função f de x igual a 3x menos 5 e quero saber f de 9, então f de 9 igual a 3x menos 5. Eu substituo o meu 9 no lugar do x, para exatamente saber o valor dessa função quando x vale 9. Então, 3 vezes 9 menos 5. 3 vezes 9 é 27, menos 5. Logo, f de 9 igual a 22. Então, quando o meu x vale 9, a minha função é igual a 22. Um outro exemplo. Agora a minha função é menos x mais 7. Agora eu quero saber o valor dessa função quando o meu x é igual a menos 2. É a mesma coisa que eu perguntar qual é meu f de menos 2. F de menos 2 significa que eu quero saber o valor da função quando o meu x vale menos 2. Eu tenho a minha função f de x igual a menos x mais 7 e eu quero saber f de menos 2. Isto é, eu quero saber o valor que essa função assume quando o meu x vale menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu x por menos 2, prestando atenção no sinal. Perceba que f de menos 2 é igual a menos, que está ali na frente do x. Quando eu substituo o x, eu substituo entre parênteses, muito importante, menos 2 mais 7. Menos com menos mais, então eu tenho que f de menos 2 é igual a 2 positivo mais 7. Logo, f de menos 2 é igual a 9. Agora eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma função f de x igual a 2x mais a. E eu informo que o valor dessa função quando x é igual a 1, isto é, meu f de 1 é igual a 5. E agora eu quero saber o meu valor de a. Então eu tenho um valor numérico dessa função que já foi dado, não está sendo solicitado para que se calcule o valor numérico dessa função. E sim, ela já estamos afirmando que quando x vale 1, a minha função é igual a 5. Essa segunda informação na sua tela, f de 1 igual a 5, significa que quando x vale 1, a minha função vale 5. Então nós temos que o 1 será substituído no lugar do x. Portanto, 2x mais a é igual a 5, substituo o x por 1, já que x é igual a 1. Temos que 2 vezes 1 mais a é igual a 5. 2 mais a é igual a 5. Diminuindo 2 dos dois lados desta equação, temos que o nosso a vale 3. Logo, a nossa função original é f de x igual a 2x mais 3. Noções de funções envolvendo conjuntos. Temos aí na sua tela dois conjuntos A e B formados por alguns números reais. Esses pontinhos pretos na frente dos números nada mais é do que uma indicação que eles são elementos dos conjuntos, ok? Esses pontinhos pretos apenas indicam que menos 1, 0, 1, 2 e 3 são elementos de A, e menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 4, 6 e 9 são elementos de B. Para diferenciarmos aí elemento de quantidade de elementos. Agora nós teremos a seguinte situação. Nós chamaremos os elementos que pertencem ao conjunto A de x. Logo, x pertence a A, conforme a tabela que apareceu aí na sua tela. E os elementos que pertencem ao conjunto B, eu chamarei de y. Logo, y pertence ao conjunto B. Agora, eu estabelecerei uma lei de correspondência entre os elementos de A e B, onde eu digo que essa lei de correspondência significa y, isto é, um elemento de B é igual ao dobro de um elemento de A, já que x pertence a A. Portanto, essa lei de correspondência, y igual a 2 vezes x. Se eu pegar o elemento menos 1, que pertence a A, e multiplicar por 2, eu tenho que y valerá menos 2.
Logo, eu tenho uma relação de correspondência entre menos 1 e menos 2, estabelecida pela seta que apareceu na sua tela. Se quando eu tenho x igual a 0, o meu y será o dobro de 0. 2 vezes 0, 0. Logo, 0 está relacionado com 0 do conjunto B. 0 do conjunto A está relacionado com 0 do conjunto B. Quando o meu x vale 1, 2 vezes 1, 2. Logo, o meu 1 do conjunto A se corresponde com o 2 no conjunto B. O 2 do conjunto A, 2 vezes 2, 4, se corresponde com o 4 no conjunto B. E o 3 do conjunto A corresponde ao 6 do conjunto B, pois 2 vezes 3 é igual a 6. Para estabelecermos a lei de correspondência, nós utilizamos flechas, que se iniciam no conjunto A, que é chamado exatamente de conjunto de partida, de onde partem essas flechas, e o nosso conjunto B, que é chamado conjunto de chegada, aonde chegam as nossas flechas. Perceba que nenhum elemento de A ficou sem correspondente em B. E cada elemento do conjunto A se corresponde a apenas um elemento do conjunto B. Agora vamos estabelecer uma nova lei de correspondência entre esses dois conjuntos. Então agora a lei de correspondência é y igual a x ao quadrado, isto é, os elementos pertencentes a B serão iguais a um elemento de A elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Agora o nosso menos 1 do conjunto A se relaciona com o 1 do conjunto B. 0 ao quadrado, 0. Então o 0 do nosso conjunto A continua se relacionando com o 0 do conjunto B. 1 ao quadrado, 1. Então eu tenho que o 1 do nosso conjunto A também se relaciona com o 1 do conjunto B. Veja que temos dois elementos distintos do conjunto A se relacionando com o mesmo elemento aí do conjunto B. 2 ao quadrado, 4. Logo, o nosso 2 corresponde com o 4 do conjunto B. 3 ao quadrado, 9. 3 corresponde com 9. Novamente, da onde partem as flechas, conjunto de partida. Aonde chega as flechas, o nosso conjunto de chegada. Vamos a uma terceira lei de correspondência. Agora, y é igual a x mais 3. Se x é igual a menos 1, primeiro elemento lei do conjunto A, menos 1 mais 3, 2. Logo, menos 1 corresponde a 2. 0 do conjunto A mais 3, 3. Mas nós observamos que no conjunto B não existe elemento 3. Então o nosso 0 no conjunto A ficará sem correspondência, segundo essa lei, y igual a x mais 3. 0 não se comunicará com ninguém. Se pegarmos o 1, 1 mais 3, 4. 1 se corresponde com o 4. 2 mais 3, 5. 2 também ficará sem correspondente em B. E 3 mais 3, 6. 3 se corresponde com o elemento 6 no conjunto B. Novamente, conjunto A, conjunto de partida, conjunto B, conjunto de chegada. Perceba que existem elementos em A que agora não possuem correspondente em B, que é o nosso conjunto de chegada. E uma quarta e última lei de correspondência para analisarmos é x maior que y. Agora eu vou conectar cada elemento de x com todos os elementos que forem menores que eles em y. Isto é, eu vou conectar aí um elemento x a todo elemento que for menor que ele em y. Se eu pegar o elemento 1 em A, 1 é maior que quem no conjunto B? Apenas o 0. Então, o meu 1 é maior que o 0 e se relaciona apenas com o 0, porque 1 não é maior que 1, 1 não é maior que 2, então 1 está relacionando apenas com 0. Pegando o outro elemento do conjunto A, o 5, nós vemos que o 5 é maior que o 0, então ele se relaciona com o 0 segundo essa lei de correspondência. Corresponde também a 1,
segundo a lei de correspondência, porque 5 é maior que 1. Se corresponde também com o 2, porque 5 é maior que 2. E se corresponde também com o 4, porque 5 é maior que 4. Então, o nosso conjunto de partida e o nosso conjunto de chegada. Nesta situação, nós temos o seguinte detalhe. Existe um elemento de A que se corresponde com mais de um elemento em B. Essa informação é bastante importante. Então, nós temos que uma função é uma lei de correspondência entre conjunto de partida e um conjunto de chegada, entre dois conjuntos A e B aí não vazios. Então, uma lei de correspondência, ela vai pegar um x e transformar em um y, já que x pertence a A e y pertence a B. E o nosso grande problema é descobrir quando esta lei de correspondência será uma função. Então, a função ela tem uma diferenciação. Não são todas as leis de correspondência que podem ser consideradas função. Vamos verificar o conceito. Verifique que no primeiro exemplo, nenhum elemento de A ficou sem correspondente em B. E cada elemento de A se corresponde com apenas um elemento de B. Isto é, de cada elemento de A parte uma flecha e apenas uma flecha que atinge aí o conjunto B. Então aí nós temos um exemplo de função. Por quê? Cada elemento do conjunto de partida possui correspondência com apenas um elemento. Então nós temos que essa função y igual a 2x é uma função. Essa lei de correspondência y igual a 2x é uma função, porque cada elemento do conjunto A tem uma flecha partindo dele e apenas uma flecha. E não sobrou aí nenhum elemento em A que ficasse sem correspondência aí com um elemento do conjunto B. Ah, mas no conjunto B sobrou elementos. Para o conceito de função, no conjunto de chegada não nos interessa, e sim sempre a condição aí dos elementos do nosso conjunto de partida. Portanto, todo elemento do conjunto de partida nesse exemplo tem correspondência com o elemento do conjunto de chegada. E cada elemento do conjunto de partida corresponde a apenas um elemento do conjunto de chegada. Então parte apenas uma flecha de cada elemento do conjunto de partida e não existe nenhum elemento do conjunto de partida que não saia flecha. A flecha, nesse caso, significa a nossa lei de correspondência. Y igual a x ao quadrado. Veja que, novamente acontece, todo elemento do conjunto A sai uma flecha, isto é, todo elemento do conjunto A possui um correspondente em B. E de cada elemento do conjunto A parte apenas uma flecha. Ah, mas o elemento número 1 do conjunto B de chegada está recebendo duas correspondências, está recebendo duas flechas. Não tem problema. Essa lei de correspondência continua sendo uma função. Por quê? Y igual a x ao quadrado faz com que todos os elementos de A se correspondam com elementos em B e cada elemento de A corresponde a apenas um elemento de B. Não tem problema dois elementos, dois ou mais elementos até do conjunto A, se relacionarem com apenas um elemento do conjunto B. Logo, nessa situação, temos que todo elemento do conjunto de partida tem correspondência com um elemento do conjunto de chegada. E cada elemento desse conjunto de partida corresponde a apenas um elemento do conjunto de chegada. Para estes casos, para estes conjuntos, y igual a 2x e y igual a x ao quadrado, tratam-se de funções, porque seguem essas duas regras. Todos os elementos possuem correspondência e cada elemento possui apenas uma correspondência. Então, são exemplos de funções nesses exemplos aí com os conjuntos A e B dados. Agora, os outros dois exemplos vistos, as leis de correspondência y igual a x mais 3 e x maior que y, faz com que aconteça duas situações. Na primeira situação à esquerda da sua tela, sobram elementos em A que não possuem correspondência em B. Portanto, isso faz com que y igual a x mais 3 deixe de ser uma função nesta situação específica. E no lado direito da sua tela,
a lei de correspondência x maior que y também não será uma função, por quê? O elemento 5 possui mais de uma correspondência, isto é, ele se corresponde com mais de um elemento no conjunto de chegada. Portanto, nós temos aqui elementos do conjunto de partida sem correspondência, com elementos do conjunto de chegada, e elementos do conjunto de partida se correspondendo com mais de um elemento do conjunto de chegada. Portanto, nós temos aqui dois exemplos que não são funções. Então vamos definir e fazer a notação de função, lembrando que notação é a forma como escrevemos. Então, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x que pertence a um único elemento y que pertence a B. Nada mais é que uma lei de correspondência entre dois conjuntos A e B não vazios, conforme os exemplos que já vimos, e essas leis de correspondências, para serem consideradas funções, essas regras, elas têm que associar cada elemento do conjunto de partida, sem sobrar nenhum, a um único elemento do conjunto de chegada. Notação: a forma como escrevemos aí a função entre dois conjuntos A e B. Primeiro, através desse diagrama, onde nós temos aí uma função f que transforma o x que pertence a A em um y que pertence a B, ou se não, f dois pontos A flechinha B, ou se não, A flechinha B com o f escrito em cima da flechinha. Essas três notações são lidas da seguinte forma: uma função f que transforma x de A em y de B, ou simplesmente uma função do conjunto A no conjunto B, ou ainda simplesmente f de A em B. Vamos a alguns exemplos. Quais das alternativas abaixo são exemplos de funções? E vamos justificar. Na letra A, então, para verificarmos aí se essas relações entre os conjuntos A e B da letra A são funções, apenas verificamos se partem flechas de todos os elementos de A e apenas uma flecha aí de cada elemento do conjunto A. O que acontece em B não é importante. Lembre-se que o importante para definirmos função é apenas o que acontece aí no nosso conjunto de partida. Veja que, no exemplo da letra A, no conjunto A, de cada elemento sai uma flecha, que estão relacionando aí 0 com 2, 1 com menos 2 e 2 com 3. Perceba que eu não dei a lei de correspondência, eu não dei a fórmula matemática que está relacionando esses elementos. Me interessa apenas a análise do conceito de função. Isto é, sobra elemento A sem correspondente em B? Não. De cada elemento de A parte apenas uma flecha? Sim. Então a letra A é uma função. Na letra B, a letra B já não será uma função porque existe um elemento em A, o 4, que não possui correspondente em B. Logo, a letra B não é função. A letra C, aí nós temos dois elementos aí do conjunto A se relacionando com o mesmo elemento no conjunto B. Não tem problema nenhum. Sobrou elemento no conjunto B também, não tem problema. Para analisar função, sempre analisamos apenas o conjunto de partida. Existe elemento do conjunto de partida sem relação com o elemento do conjunto de chegada? Não. Então, ok. Algum elemento do conjunto de partida se relaciona com mais de um elemento do conjunto de chegada? Não. Então a nossa letra C trata-se de uma função. Na letra D, a letra D não será função porque o elemento 0 se relaciona com dois elementos aí no nosso conjunto de chegada. Portanto, a nossa letra D não é função. Então, no nosso exercício aí, no nosso exemplo número 1, apenas a letra A e a letra C são funções. Exercício número 2. Qual é a função matemática que estabelece uma função de A e B no gráfico abaixo? Ora, lembre que f de x é a mesma coisa que y. Então, aí nós temos que x pertence ao conjunto A e f de x, que é a mesma coisa que y, pertence aí ao conjunto B. Então, quando o meu x vale 0, o meu y vale 0 também. Então a nossa alternativa A e B não podem ser, porque 0 mais 1 daria 1 e 0 mais 2 daria 2. 1 e menos 2.
O que transforma 1 em menos 2? Multiplicar por 2, como está na letra C? Não. Então só nos resta a alternativa a letra D. Então, os elementos de A estão sendo multiplicados por menos 2. A nossa lei de correspondência é pegar o x e multiplicar por menos 2 para encontrar o nosso valor em B. Então logo o nosso f de x é igual a menos 2x. Por quê? 0 vezes menos 2, 0. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. Portanto, a alternativa correta, a letra D. Exemplo número 3. No exemplo número 3, são dados dois conjuntos A e B, sendo o conjunto A igual a menos 2, 0, 2 e 4, e o conjunto B igual a menos 1, 0, 1, 2, 3. E a correspondência, a lei que vai conectar cada elemento de A ao elemento de B, é dada por y igual a x sobre 2. Isto é, cada elemento y é a metade de x. X sobre 2 é a mesma coisa que a metade do número x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Construa um diagrama e determine se esta correspondência é uma função de A em B. Então vamos primeiro construir um diagrama aí com os dois conjuntos A e B. Temos o conjunto A e B, formados aí por diagramas de Venn, e colocamos os elementos de cada um dos conjuntos dentro aí das respectivas elipses. Construídos o diagrama dos conjuntos, vamos fazer a conexão entre eles de acordo com a lei de correspondência dada, y igual a x sobre 2. Se pegarmos o elemento menos 2 de A e dividirmos por 2, teremos menos 1. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Portanto, menos 2 se relaciona com menos 1. Se pegarmos o elemento 0 de A e dividimos por 2, 0 dividido por 2 é 0 mesmo. Então, temos que 0 se conecta com 0. 2 dividido por 2, 1. 2 se corresponde com 1. E 4 dividido por 2, 2. 4 se corresponde com 2. Verificamos que nenhum elemento de A ficou sem correspondência. E cada elemento de A tem apenas um correspondente em B. Portanto, trata-se de uma função. That's all, folks! May the Math Force be with you guys! Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!